Ótima tarde mesmo, estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria em muitos Capões. Sempre muito bom poder estar aqui comunicando, trazendo as melhores informações do STR de Vacaria em muitos Capões. Ainda mais agora nesse período atípico, um período em que o mundo todo está buscando se reinventar para continuar sobrevivendo, né? Em épocas de desafios, é importante erguer a cabeça e superar os desafios. E é o que o STR tem feito nesses últimos dias, buscando sempre uma forma, uma inovação, um jeito diferente de buscar atender o seu associado, sempre com a mesma agilidade, sempre com a mesma presteza, vamos dizer assim, desde quando a pessoa chega lá no balcão até os serviços que são prestados no interior do STR de Vacaria e Muitos Capões. E para falar sobre isso também, das atividades do cenário municipal, estadual e também federal, está o programa, chega mais uma vez ao programa, o nosso presidente Sérgio Poleto, que nessas últimas semanas tem ficado mais na sede, até por uma questão que todo mundo está dizendo, fique em casa, se você tiver que sair, saia o menos possível. O que significa esse sair quando a gente fala de Sérgio Poleto e sindicato? Permanecer na cidade, porque muitas atividades ainda acontecem em Porto Alegre, mas essas atividades, essas reuniões, esses momentos também são superados através das videoconferências. Não é isso, Sérgio? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através do programa Vida Rural. Verdade, Bonese. Eu acho que a gente precisou, eu diria assim, se reinventar. Exato. Primeiro porque eu não sou especialista em mexer com essa tecnologia hoje de celular, computador, essas coisas. E a gente conseguiu, através dessa pandemia do coronavírus, ou Covid-19, né, que o pessoal chama também, né, a poder fazer com que a gente possa fazer também as nossas reuniões, fazer as nossas conferências, fazer os nossos trabalhos também através, então, dos meios de comunicação virtual, que se chama. E isso tem mostrado, Bonese e ouvintes, que dá para a gente trabalhar também dessa forma, também economizando o dinheiro do próprio associado. Então, não há mais muitas vezes a necessidade de sair daqui para ir fazer uma reunião lá em Porto Alegre de 1 hora, 2 horas de reunião. Fica bem claro que a partir disso a gente conseguiu, a partir de agora, a ver também que dá para fazer essas reuniões ficando em casa. Então, acho que isso também é uma forma, quando a gente fala de se reinventar, é uma forma também de fazer economias. Eu ia dizer, porque depois que tudo isso passar, porque vai passar, as coisas boas vão permanecer, tipo isso. Quanta economia está gerando, né? Pois é interessante porque não só nós do sindicato, mas nessa semana aí nós tivemos 2 reuniões, a semana passada e essa semana com a própria coordenação, né, o Conselho de Administração do Sicredi. Esta semana também nós tivemos na quarta-feira, aliás na quarta-feira, a Assembleia do Sicredi, aonde foi feito também via virtual, aonde mais de 100 coordenadores de núcleo participaram, e deu para fazer também esta assembleia. Não teve a necessidade da gente sair daqui de Vacaria, o pessoal de Bom Jesus, o pessoal de Lages, de outros municípios, e a Tapejara. Deu para fazer cada qual na sua agência, né, em cada qual no seu município. E isso economiza o quê? Economiza recurso, economiza tempo e principalmente o risco da gente estar também nas estradas. Então, acho que com certeza isso vai, depois que passar tudo isso, vai ficar também um legado de que a gente pode fazer isso também. Eu acho que é uma forma também, a partir de agora, fazer economia, principalmente nas nossas entidades que tanto prezam, tanto correm atrás de recursos para poder sobreviver. É verdade, é necessário isso, né? É necessário. É um momento que realmente precisa economia. Nós, por exemplo, é claro que
quando a gente fala assim, mas o sindicato tem rodado aí 4, 5 mil quilômetros por mês, rodava antes, claro que não é só pro sindicato, isso é com relação também à própria federação, era o que nós fazíamos, né, durante o mês. Mas agora, praticamente esse mês, nós fizemos aí 500, 600 quilômetros, nem isso. Então, quanto gera de economia também para o próprio sindicato, para a própria federação lá em Porto Alegre, que certamente, a partir de agora, também a gente vai aprender a economizar mais. Bom, né? Falando assim, trazendo um pouco de agora um tom mais hilário a esta situação, Sim. Você vai deixar de achar muitas ferramentas na estrada. Falávamos há pouco que ontem, voltando ou indo para Caxias, você achou uma chave L, não é isso? Aquelas de roda, né? É que aí tem vários fatores, né, Bonesi? Eu também preciso me defender quanto a isso, né? Eu tenho sorte, eu não sei se é sorte ou cuidado no caminho também. Eu seguido tenho achado chaves, parafusos. Eu sou um cara que junto tudo que eu acho na estrada, né? E essa semana, então, indo a Caxias, encontrei uma chave L que, se for comprar aí, vale em torno de 40, 50 reais, né? Mas é que eu tenho que cuidar muito, porque eu tenho que desviar tudo que tem de buraco no asfalto e tal, por causa dos pneus ruins do carro, né? Então, e o carro nosso não é um carro potente, não é um carro tal. Então, tu tem que desviar tudo, cuidar tudo que tem pela frente. Então, só assim eu consigo ver essas coisas também. Mas em casa, tu vem fazendo isso há muito tempo, desviando de buraco, porque tu tem uma caixa de ferramenta que é de dar inveja a muita loja de peças. Né? Sim, não, eu tenho. Realmente eu tenho, né? Quem tem lá? Tem pino? Tem alicate, tem até chave de roda, chave de fenda, chave dessas de boca. Não, mas tu não comprou nada disso? Não, isso tudo achado nos caminhos, nas BR, que o pessoal acaba perdendo, caindo, sei lá como, e eu vou juntando tudo. Sérgio, diga para nossa audiência, que é muito grande, graças a Deus, qual foi o achado mais, tu achou assim, foi isso aqui, como é que estava perdido e eu encontrei, que tu se espantou? Não, tem coisas interessantes, e uma eu chamar a atenção porque nós passamos uma vez numa estrada, num caminho de asfalto, e tava eu, Bonesi e o Gilberto. Né? Nós ia voltar em seguida. Muito Capões, se não me engano. E numa altura eu disse assim, na volta eu vou parar, juntar um facão na estrada. E tanto o Bonesi que nem o Gilberto me chamaram, pare, não é assim também e tal. Na volta parei o carro e disse pro Gilberto, junta pra mim um facão. E realmente tinha um facão caído na estrada. Verdade. Né? Então, assim, são coisas interessantes, né? Que a gente acaba acontecendo na estrada. O problema é que a gente anda bastante, né? E a gente tem cuidado, né? Eu acho que o próprio reflexo de estar cuidando do trânsito faz com que tu consiga enxergar esse tipo de coisa caída na estrada. Numa ocasião, perto de Canoas, você uma vez relatou, achou uma quantidade grande de caixas também. Sim, aquela também é boa, é bem interessante. Voltando uma madrugada de Porto Alegre, me deparei no meio do asfalto com um monte de caixas plásticas, né, dessas caixas de frutas, né? E aí comecei a colocar dentro do carro, não cabia mais todas, mas eu consegui colocar 17 ou 18 caixas plásticas dentro do carro. Teve alguém que parou para te ajudar? Exato, parou um rapaz, né, de carro também, disse, vamos dividir. O cara disse, não, eu não quero, vou fazer o quê com isso aí? Moro num apartamento em Porto Alegre. Aí fomos botando por cima de assento, porta-mala e tal, consegui trazer. Parece que foi 18 caixas plásticas. Isso, quase toda viagem tem um achado, então. Tem um monte de história aí para contar. Muito bem, olha só. Então, se você precisar de emprestado de uma chave de fenda, chave L, alicate, pino, antes de ir lá na venda, dá uma passadinha lá no Sérgio, no sítio. Tá lá no São Francisco, no sítio, né? Vai tudo pro sítio, essas coisas. Tudo lá no São Francisco. Bom, Sérgio, antes da gente encaminhar o encerramento do primeiro bloco, e é legal ouvir essas histórias, né? Porque são fatos pitorescos que são juntados, são guardados ao longo de uma trajetória aí de perto de 30 anos de sindicato? Mais ou menos, em torno disso, né? Então, a gente tem coisas às vezes que a gente olha e diz assim, isso aqui foi lá em tal lugar que eu achei. São memórias, né? Memórias, né? Acaba guardando tudo, faz parte da nossa história também no movimento sindical.
Legal. Vamos fazer o seguinte, antes dos comerciais, eu quero fazer alguns registros que a gente vai recebendo, porque este programa é gravado, enquanto a gente faz a gravação, está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, especialmente no Facebook do STR de Vacaria e Muitos Capões. E nós temos alguns registros, eu quero fazê-los agora. Quero agradecer a audiência do Douglas. O Douglas Poleto é o menino aqui do Sérgio agora. Isso. Está na estrada, levando frutas e trazendo também lá da Ceasa de São Paulo, né? Isso, né? Ele carregou ontem de tarde aqui no Campestre e estava indo para São Paulo. Deve estar chegando lá. Não, já está lá. Já está em São Paulo. Ele manda o registro dizendo que já está em São Paulo assistindo. Isso. Obrigado, viu? Fique atento na estrada. Quem sabe você começa uma história agora de Mas eles não param. Dificilmente eles param para juntar esse tipo de coisa. É só o teu pai mesmo, né, Douglas? Um abraço aí, Douglas. Quero mandar um abraço também para o Luiz Faquinello, está em Porto Alegre, o Alexandre, quem mais? O pastor Maciel também está nos acompanhando, Paulo Ruggeri, ele está de aniversário hoje, o Paulo Ruggeri. Parabéns, meu parente lá olha em só. Porto Alegre. Abraço a todos, Paulo, feliz aniversário. Mas a gente precisa não esquecer também que o Douglas também está de aniversário hoje, dia 30 de abril. 30 de abril? 30 de abril, quer dizer... Hoje não, foi na quinta. Na quinta-feira, né? Nós gravamos o programa na quinta-feira, então parabéns, Douglas, muitas felicidades, muito trabalho aí pela frente e continua sendo segurizão que tu é para nossa família. Queridão, né? Queridão. É mais um irmãozão que nós temos também. Dá um trabalho, né? Mas fazer o quê? Normal. Mas está trabalhando para sobreviver é uma grande coisa já. O meu irmão também está nos acompanhando, o Evandro Bonese, lá em Bento Gonçalves, o João Carlos Volchic também. O Evandro é o caminhoneiro. É o irmão do caminhoneiro. É o irmão do caminhoneiro. O caminhoneiro é o Luiz Henrique. Esse se encontrou com o Douglas esses tempos lá na Ford, eu acho, em Caxias. Exatamente. Começaram a conversar, o Douglas disse assim, não, mas eu conheço um Bonese lá em Vacaria. E aí, ficaram parceirão também. Já é tudo amigo, né? Tudo gente de casa. Se aproxima, não adianta. Vamos fazer o seguinte, uma pausa e os comerciais, aí então nós voltamos para trazer a Semana Limpo, projetar a próxima semana, os desafios dos próximos dias e, obviamente, os desafios que vêm através do mês de maio, porque o mês de abril já foi vencido. Muitas vezes até com dificuldades, barreiras, mas já passou o mês de abril. Agora é se preparar para o mês de maio, que está inteirinho aí pela frente. Mas é um instante só e já vamos falar sobre isso. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. E já estamos de volta, trazendo aqui as melhores informações. E como eu disse anteriormente, Sérgio Poleto, o que é que a gente pode esperar do mês de maio? Será que vai ser tão difícil quanto foi o mês de abril? Ou, quando a gente fala difícil, eu estou falando especialmente na área de saúde, esses problemas todos que a gente está passando. Será que vai dar uma enfraquecida nisso? A gente vai precisar ficar mais atento? O que tu acha que vai acontecer agora a partir desse mês? Pois é, Bonese, eu até estava pensando aqui que o primeiro bloco nosso foi de uma forma bem descontraída, né? Exato. E é justamente, eu acho que para trazer essa descontração mesmo, né, para o nosso associado e a todos aqueles que nos acompanham, porque de notícia ruim nós já temos até a tampa. Se liga a TV, abre jornal, enfim, as notícias que a gente ouve só tem problema, só tem desgraça, só tem coisas que não prestam. Então a gente tentou fazer também aqui o primeiro bloco bem descontraído. Mas assim, Bonese, eu acho que, claro, a gente também precisa não esquecer de tudo isso que está acontecendo, né? E a gente até tinha aqui para falar um pouquinho sobre o coronavírus. Realmente é uma preocupação, eu acho que de todo mundo, né? E que nem nós dizíamos no início, a gente precisa se cuidar, precisa estar em casa, precisa sair somente se realmente a gente precisa sair de casa, se não ficar em casa. Eu acho que os dados que a gente tem, principalmente das organizações de saúde e da Organização Mundial de Saúde, é de que quem realmente se protege, se cuida, fica em casa, os resultados são positivos, quer dizer, o pessoal tem diminuído a questão da contaminação, enfim. Então acho que é muito importante a gente observar isso, né? Por mais que alguém diga ainda que isso aí é bobagem, que isso aí é coisa fria, mas enfim, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte. Se não dá pra gente
gente esperar para os outros fazer a parte da gente. Eu acho que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Alguém até pode estar dizendo o seguinte: mas eu moro aqui no interior, não tem problema. Tem problema sim. Eu acho que só vem para a cidade se precisa, só vem para a cidade se realmente precisar para resolver algum problema, senão fique em casa. Né? Esses dias a gente até perguntava o seguinte para alguns associados: mas veio só para pagar a mensalidade? Sim, eu vim só para pagar a mensalidade. Não precisa vir, fique lá, venha para pagar depois, tem prazo até o final do ano para pagar as taxas que precisa ou coisa que precisa. Então muito cuidado nesse momento, Bonese. Eu acho que é muito interessante isso. É verdade. Então tem muitos desafios mesmo. Tem, eu acho que, claro, e aí a gente ouve essa semana, Bonese, na terça-feira nós tivemos em Caxias, na reunião do Conselho Gestor do Sereste-Sera, e a gente ouviu lá dos médicos da Secretaria Estadual e do próprio Sereste dizendo o seguinte: o pior está pela frente. O pior ainda é junho e julho, que é o forte do inverno aqui, então a gente precisa se cuidar sim. E se a gente se cuidar, nós vamos ter êxito depois lá na frente. Eu acho que essa é a grande questão. Sabe, a respeito desse cuidado, o sindicato está muito atento a isso e confeccionou, inclusive a gente que está fazendo aqui, a Creative-se, as máscaras de proteção, porque um estudo diz o seguinte: se você estiver utilizando a máscara e o outro não, a possibilidade de contágio é em torno de 5, 6%. Se você estiver usando a máscara e o outro também, cai a menos de 1. Exato. É quase que zero a possibilidade de contágio. Então, nós fizemos aqui as máscaras personalizadas do STR de Vacaria e Muitos Capões e estamos à disposição. Se você precisar, nos chama, né, Sérgio? Eu acho que sim, isso tá, né, e tem dados, né, Bonese, que tu mesmo, a gente já falou aqui, a grande imprensa e a imprensa como um todo também tem falado, e a gente tem visto que tem alguns países aí que o número de pessoas que acabaram falecendo é bem baixo, né? Em função desse cuidado que tiveram com relação principalmente ao uso de máscara. Então está comprovado isso. E nós infelizmente ainda temos visto ali no sindicato pessoas indo lá principalmente para buscar a conta da luz, que ela se encontra lá sem máscara. E nós temos dito: olha, não entra mais ninguém no sindicato sem estar com a máscara. Temos colocado, a Silvana fez na segunda-feira o curso também de boas práticas, eu diria assim, com relação ao coronavírus, e tem que usar máscara. Adotamos lá todas as medidas de segurança, de proteção, até porque senão a gente não poderia nem estar atendendo as pessoas lá no sindicato. Uma outra questão, Bonese, nós, para divulgar assim, a Câmara dos Deputados e o Senado, eles aprovaram o crédito de emergência para o agricultor familiar também. Até o momento que nós gravamos esse programa, na quinta-feira de tarde, nós não tínhamos ainda a homologação, digamos assim, ou a sanção do presidente da República, que é o que manda tudo, quer dizer, sem o chamegão dele, sem a assinatura dele, não vale. Então, até o presente momento, o agricultor não tem direito ainda, tem direito por parte da aprovação do projeto de lei, mas não tem direito de fato. Alguém diz, né, ainda o pessoal nosso da assessoria jurídica, tanto daqui de Porto Alegre como lá de Brasília, que provavelmente o presidente não sancionará essa medida provisória ou esse projeto de lei. Portanto, estamos na expectativa, e assim que a gente terá informações, a gente vai estar divulgando aqui na Rádio Fátima. E uma outra questão também, que essa semana, então na sexta-feira passada, saiu o decreto de emergência aqui do município de Vacaria. Por causa também da estiagem. Nós temos aí dados bem consistentes. A Emater fez um laudo através do Ivan, do Nicolas, da Aline, do Marcos, enfim, toda a equipe aí da Emater. Nós assinamos também esse laudo, e aí o prefeito então acabou assinando também o decreto de emergência. Agora, claro, esperamos que o governo do estado também homologue
esse decreto de emergência por parte do município aqui de Vacaria. Mais algumas informações só, Bonese, porque nós temos aqui na segunda-feira, então nós teremos na parte da tarde uma videoconferência com o pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, até para alinhar algumas questões aí com relação à segurança, saúde dos trabalhadores assalariados nas empresas. Na terça-feira que passou agora, nós tivemos a reunião da diretoria do Conselho Fiscal, uma reunião também que ela foi um tanto curta, eu diria, até porque, assim, a gente está também cuidando muito do distanciamento nosso também de diretores, com uso de máscara e tentando também nós nos proteger. Não é só as pessoas que vão lá, mas nós também como funcionários, como equipe de funcionário, nós da diretoria também precisamos nos proteger um pouco também, né? Não dá para proteger só os nossos e a gente ficar desprotegidos também. Alguns avisos, Bonese. A doutora Natália, quiropraxista, então no dia 12 de maio, a partir das 13 horas da tarde. A doutora Carla Panassol, naturalista, dia 28 de maio, também a partir das 13 horas. E a semente de milho, então o último prazo para pagamento foi prorrogado agora, era até final de abril, foi prorrogado até o final do mês de maio. As contas de luz do município de Vacaria, elas encontram-se disponíveis no sindicato, o pessoal tem que passar, retirar e depois efetuar o pagamento. E também com relação ao piso do Estado, o que nós temos para dizer que ele está engavetado, quer dizer, está na Assembleia Legislativa, foi encaminhado para lá e até o presente momento, então, não foi votado ainda pelos deputados estaduais. O nosso piso aqui, que é de 1.276,70, a partir do momento que o piso do Estado ele passaria a ter reajuste, automaticamente teria o reajuste nosso aqui também. Então, também estamos na expectativa para que haja aí o reajuste, enfim, que saia uma definição, que também nos próximos programas a gente traz aqui as informações. E no próximo programa, Bonese, nós vamos trazer aqui o nosso relatório de atividades de 2019. São várias atividades que nós realizamos, foi apresentado então agora na diretoria da reunião da diretoria do Conselho Fiscal. Estamos aptos aí então a partir da semana que vem, no próximo sábado, estar divulgando tudo o que foi realizado e feito no ano de 2019. E vamos postar também nas redes sociais. Com certeza, vamos fazer isso. Era isso? Era isso aí. Então, deu pros cocos. Desejar a todos, então, um bom final de semana. Quem está de feriadão aí também, um bom feriadão a todos. Boa tarde. Boa tarde. Antes de encerrar agora também nas redes sociais, mais uma vez vamos fazer alguns registros de pessoas que estão nos acompanhando. Atenção. O Evandro diz, eu sou motorista e irmão do outro motorista. São dois motoristas. A Mari Sandra Zanetti também está nos acompanhando. O Douglas, né, que já referimos aqui. O Paulo Ruggeri, enfim, acho que esses são os nomes. Para você que nos acompanhou, peço que você compartilhe. Se quiser escrever, escreva aí na linha do tempo, fique à vontade. Se quiser mandar um vídeo, manda um vídeo também, nós vamos utilizar aqui no programa, tá certo? Muito obrigado, Deus o abençoe e conserve com muita saúde, né, Sérgio? Isso aí, muita saúde, paz, um bom feriado, um bom final de semana a todos. Boa tarde. Até.